Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo. Este ministério que tem por finalidade o ensino da palavra de Deus. Aleluia, pelas lições, pelo que temos aprendido juntos no livro de Deus. Hoje a gente vai continuar aprendendo sobre Apolo, aquele homem, ou este homem, que eu vou chamá-lo de um pregador qualificado. Mas antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, é bom a gente recordar dos textos, dos episódios paralelos que existem no livro de Atos, todos eles referentes ao Espírito Santo. A gente aprendeu primeiro sobre a ida de Pedro e João lá em Samaria, onde estava havendo aquele avivamento de cura divina, libertação e salvação, batismo nas águas, mas não estava havendo batismos com o Espírito Santo. E Pedro e João desceu para lá, impunham as mãos sobre a igreja e a igreja era batizada com o Espírito Santo. O mesmo aconteceu lá em Cesareia, na casa de Cornélio, embora lá foram métodos diferentes, ou seja, o acontecimento foi de modo diferente, sabendo que Deus é riquíssimo, Ele tem as suas multiplicidades de ação. Ele não manifesta-se de uma maneira padronizada. Lá na casa de Cornélio foi diferente. Enquanto Pedro ainda falava, ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes no culto. E aqui agora, falando sobre Apolo, você vai ver que o ponto central da história é o Espírito Santo. Conforme a gente já viu a biografia de Apolo, ele era judeu, nascido em Alexandria. Agora, os seus qualificativos ministeriais. Ele era eloquente, ele era fervoroso de espírito, ele era um conhecedor profundo das Escrituras. Ele ensinava com precisão as coisas concernentes ao Senhor Jesus. Isto é, parece que o homem sabia tudo. Mas, no final, vem o ponto fraco da vida do grande pregador. Entretanto, diz o texto, ele conhecia somente o batismo de João. Aqui gera
uma pergunta em nós quando lemos. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe ou existia mais de um batismo? Aí está dizendo que o pregador tão influente conhecia somente o batismo de João. Porventura, teria ou tem outro batismo? A gente já viu. Esse outro batismo, ele aconteceu no Pentecostes, ele aconteceu em Samaria, ele aconteceu em Cesareia e agora aqui, nesse relato da vida de Apolo. Mas qual a diferença entre o batismo de João e esse batismo que Apolo não conhecia? A gente vai ver que no capítulo seguinte aconteceu também algo semelhante. Quando Paulo chegou lá em Éfeso e ele encontrou aqueles 12 discípulos, que ele fez aquela pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Veja que era básico, era fundamental essa doutrina. Por isso, Paulo, que muitos chamam ele de polêmico por este fato aqui, Paulo foi direto perguntando: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a resposta negativa dos homens: não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo continuou. Veja como que as duas histórias são paralelas. E Paulo continuou: em que fostes batizados então? Aí eles responderam: no batismo de João. Lá, veja o paralelo das duas histórias. Então, antes de continuarmos descrevendo a questão dos 12, vamos ver vamos analisar esse batismo de João e o outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas, sabendo-se que, embora os apóstolos não levavam a sério o batismo de João, que Paulo chegou a rebatizar esses 12 discípulos. Quem primeiro falou sobre o batismo com o Espírito Santo foi João Batista. Ele, pregando lá no deserto, ele disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois ou após mim, que eu não sou digno nem de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente acha João, no seu evangelho, repetindo
aquela experiência de João Batista, que Deus tinha dito para ele, usando uma linguagem bem popular: olha, no meio da multidão que você está batizando, fique de olho. Aquele sobre quem você vir pousar uma pomba, é este o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E João Batista viu tudo isto. E esse batismo é chamado batismo de arrependimento. As pessoas confundem estes dois batismos. Existem aquela velha doutrina de que tudo acontece, tudo vem num pacote só. Quando a pessoa se converte, ela já é batizada com o Espírito Santo. Mentira. 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 Aqui, na vida de Apolo, já tem uma prova. Ele era pregador. E não era pregadorzinho de fundo de quintal, não. Ele era eloquente. Ele era fervoroso de espírito. Ele conhecia profundamente as Escrituras. E olha, cruzou na vida dele um casal abençoado, Aquila e Priscila, e assistiram à pregação dele. É claro que o povo ficou empolgado, porque se existe uma coisa na vida religiosa que o povo gosta, é ouvir a mensagem bem pregada, é ouvir um pregador eloquente. Mas não é só isso que pregador precisa, não é só conhecimentos, não é só eloquência. Aquele casalzinho descobriu tudo. Eu acho que o marido olhava para a mulher, aliás, a mulher é sempre mais analítica. A Priscila olhava para Aquila. Que pregador. Mas falta uma coisa. E a gente vai ver no próximo vídeo lições. Primeiro, o casal não zombou de Apolo, não provocou tumulto, não entregou falsas revelações. Mas a gente vai ver que depois saíram juntos. E olha que lindo, o casal ensinou com mais precisão a palavra do Senhor. Eu termino dizendo: quantos Apolos existem hoje? Mas que atitude bonita a dele! Aceitou aquilo que o casal ensinou. Mas essa palavra é forte. Eles ensinaram com mais precisão a palavra de Deus. Mas isso a gente verá no próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.